Felizes? Posso ouvir um glória a Deus? É dessa maneira, diante de um louvor que diz assim, que eu sou o teu Pai. Se precisar, é só chamar. Meu irmão, em nome de Jesus, eu não sei o que tem acontecido no seu lar, na sua casa, na sua família. Eu não sei como que você está se sentindo. Talvez o inimigo tenha entrado de várias formas, te abatendo, te entristecendo, fazendo que você perca a esperança, você perca a alegria, mas você ouve do Pai dizendo, se precisar, é só chamar. A Bíblia diz, clama a mim, e eu responder-te-ei. Então, irmãos, em nome de Jesus, nós temos todas as condições de buscar ao Senhor, de ser feliz em todas as áreas da nossa vida. Mas nós precisamos buscar, nós precisamos clamar, nós precisamos ter intimidade com Deus, para que Deus possa se revelar a cada um de nós. Deus, Ele é o maior interessado no meu sucesso. Deus é o maior interessado no seu sucesso, na paz, no amor, na alegria, dentro do seu lar, dentro da sua casa, no meio da sua família. Obrigado, querida. Eu vou um pouco devagar hoje, irmão, porque eu estou sarando um pouquinho, graças a Deus. Deus tem dado graça, estou recuperando de uma gripe muito forte, mas Deus tem dado graça. Então, querido, diante de tudo que nós vimos e ouvimos já alegra o nosso coração, porque muitas das vezes, irmão, as pessoas estão buscando a felicidade, as pessoas estão buscando a alegria, as pessoas estão buscando Deus em tantos lugares e não têm achado, mas nós sabemos aonde Deus está. Nós temos Deus dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, e Ele habita no nosso lar, na nossa casa e na nossa família. E muitas das vezes as pessoas estão buscando em religiões, pessoas estão buscando em seitas, pessoas estão buscando em filosofias de vida e não têm entrado a alegria, a verdadeira alegria, que é a presença do Espírito Santo dentro do coração das pessoas. E nós, graças a Deus, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e o Espírito de Deus está em Cristo Jesus, e nós sabemos o caminho, sabemos a vida, e aí nós estamos caminhando de fé em fé, de glória em glória, diante do Senhor. Então, queridos, alegra teu coração nesta noite, porque o Espírito Santo tem algo para você, o Espírito Santo quer falar ao seu coração, Deus está à sua procura. Se eu tivesse que dar um nome a essa mensagem, Deus está à sua procura, e eu tenho certeza que Ele vai te encontrar hoje. Ele vai te encontrar hoje de uma forma poderosa, Ele vai te encontrar hoje de uma forma maravilhosa, porque Deus quer te entregar algo. Deus quer te entregar algo especial para você, que é o que você necessita, para você sair daqui alegre e feliz, sabendo que Deus é contigo. Mas o texto que o Senhor nos entrega, se encontra no livro de João, capítulo 4, 23 e 24. É um texto maravilhoso, é um texto poderoso, é um texto aonde Deus fala de uma mulher samaritana, aonde Jesus, Ele muda a rota do seu caminho, passa em Samaria, justamente para ter um encontro com uma mulher que tinha ido buscar água num poço, e ali então ela vai buscar, e Jesus já estava nesse poço, e ali então Jesus pede água para essa mulher, e essa mulher fala, mas como você me pede água, sendo eu uma samaritana? Samaritana não conversa com judeu, e Jesus era um judeu, e aí o próprio Senhor Jesus fala, mulher, se você soubesse quem te pede esta água, esse te daria a água da vida, a água que mudaria a sua vida, mudaria a sua forma, e você nunca mais teria sede. E a mulher olhou, observou, e pediu essa água para o Senhor Jesus, e Jesus então começa a revelar a ela, Jesus começa a revelar a sua vida, não para acusá-la, mas sim para revelar. E Jesus fala para ela, você já teve 5 maridos, e nem esse que você tem hoje é seu. E aí a mulher vejo que o Senhor é um profeta, e o Senhor estava revelando a ela quem ela era, porque Jesus queria mudar a história dela.
E diante desse contexto, o Senhor Jesus, Ele traz esta palavra que se encontra no livro de João 4, 23 e 24. E é justamente essa palavra que eu queria estar compartilhando com os irmãos, para que os irmãos entendam que Jesus está à sua procura. Jesus está à sua procura. E o texto diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adoradores, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, aqueles que adoram Deus não somente da boca para fora. Ele está em busca daqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade, aonde a sua vida é uma verdade, aonde você ouve e você pratica tudo aquilo que o Senhor tem para você. O Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos orientado, Deus tem falado aos nossos corações, mas o Senhor tem dito na sua bendita palavra, para que nós não sejamos somente ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor. O verdadeiro adorador, ele pratica a palavra do Senhor, e Deus está em busca desses verdadeiros adoradores. Mas para quê? Para que o verdadeiro adorador possa verdadeiramente sentir a presença do Senhor, para que tenha a sua vida mudada, a sua vida transformada. Não adianta conhecer Jesus de ouvir falar, tem que conhecer Jesus de contigo andar. Jesus tem que fazer parte da sua vida, Jesus tem que fazer parte do seu dia a dia, Jesus tem que fazer parte de onde você estiver. Aonde você estiver, Jesus estará contigo. Então é esse adorador que Deus quer, justamente para quê? Para poder usar Ele poderosamente. Então Deus está em busca desses verdadeiros adoradores. São aqueles que conhecem a Deus e Deus os conhece. É tão importante você entender, irmão. Não adianta somente nós conhecermos a Deus. Deus tem que nos conhecer, tem que saber quem nós somos, filho amado, filho querido. Então Deus, Ele quer o quê? Compromisso, comprometimento com os seus filhos, para lhe entregar algo poderoso e maravilhoso. Então, Deus está em busca dos verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador são pessoas que não são perfeitas, mas que têm as suas falhas, mas procura corrigi-la diante da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso guia. Então nós precisamos analisar como está a nossa vida, tomando como base a palavra de Deus. Então Deus está em busca desses verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador são aqueles que buscam primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vai acrescentar. O verdadeiro adorador não abre mão das coisas do Senhor. O verdadeiro adorador coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, porque buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, todas as demais coisas serão acrescentadas. O verdadeiro adorador são pessoas que amam e praticam os ensinamentos de Jesus. O verdadeiro adorador são aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo. Então, irmão, é essas pessoas que Jesus está procurando. Deus está à procura dessas pessoas. Será que Deus vai encontrar hoje, aqui, essas pessoas? Tenho certeza que sim, irmãos. Tenho certeza que sim. Porque Deus não está à procura de pessoas perfeitas. Deus é perfeito, nós não somos perfeitos, mas Ele está em busca de pessoas que sabem que muitas vezes erram, que pecam, que erram o alvo, mas vão para a cruz, se ajustam, se acertam com o Senhor Jesus. E muitas das vezes a gente possa perguntar, mas por quê? Por que Deus está em busca dos verdadeiros adoradores? Você já fez essa pergunta? Por que Deus está em busca dos verdadeiros adoradores? Porque Deus quer usar como instrumento dele. Deus quer que essa pessoa seja um ponto de conexão entre o céu e a terra. Deus quer usar poderosamente, porque essas pessoas serão um instrumento de Deus aonde estiver. O verdadeiro adorador vai abrir a boca, e as palavras que saírem da sua boca vai ser confirmado no mundo espiritual. O verdadeiro adorador vai fazer o seu lar, a sua casa ser totalmente diferente. O verdadeiro adorador vai orar, vai clamar, e Deus vai responder. O verdadeiro adorador vai se ajoelhar, os céus vão se abrir e Deus vai responder
responder às suas orações. Você será um instrumento de Deus aonde você estiver. Deus vai te usar, Deus quer te usar, mas para que Deus possa te usar, você tem que ser um verdadeiro adorador. Você tem que adorar o Senhor em espírito e em verdade. A verdade do Senhor, do Espírito Santo, tem que estar na sua mente, cravada no seu coração, para que você possa viver o que você nunca viveu, para que você possa realizar o que você nunca realizou na sua vida. Então Deus está em busca dessas pessoas. Aonde estão os verdadeiros adoradores? Aonde estão os instrumentos do Senhor? Onde está a boca profética? Onde estão os atalaias do Senhor? Para que esse mundo que está no maligno, nós vamos fazer a diferença. Nós seremos instrumento de Deus, nós seremos o poder de Deus, a autoridade que Deus nos dá aqui na terra, para o Satanás bater em retirada, para mudar a história das pessoas, da vida das pessoas. Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, porque Deus quer derramar autoridade. Preste atenção, Deus quer nos dar autoridade. Um homem, uma mulher que não tem autoridade não tem nada. Um homem que não tem autoridade no seu lar, um homem que não tem autoridade na sua casa, um homem que não tem autoridade nas suas palavras. Você fala uma coisa e não cumpre, você não tem autoridade. Mas Deus quer nos dar autoridade, para que nós sejamos homens de Deus, mulheres de Deus. Deus quer derramar autoridade sobre a sua vida, para ser um instrumento de Jesus em todos os lugares, em sua casa, em seu trabalho, em sua igreja, no meio dos seus parentes, no meio dos seus estudos, no meio das suas amizades, para fazer uma bênção, para que você seja uma bênção em todas as áreas da sua vida. Então Deus, Ele quer te usar. Mas para te usar, você tem que ser adorador, mas tem que ser verdadeiro. Ele fala, o verdadeiro adorador. Se ele fala que tem verdadeiro adorador, significa que pode ter falsos, que não é verdadeiro. E por isso que muitas das vezes as coisas não acontecem na vida das pessoas. Mas por quê? Porque não são verdadeiros adoradores. E Deus nessa noite, Ele quer trabalhar conosco. Deus quer trabalhar, Deus quer operar, Deus quer nos entregar algo. Deus quer nos entregar algo. Se você é um verdadeiro adorador, você vai receber algo. Algo que vai mudar a tua história, algo que vai mudar a sua mente, algo que vai mudar o seu coração, algo que vai mudar os seus pensamentos. Deus quer te entregar hoje algo poderoso, que é para o verdadeiro adorador. Deus hoje quer te entregar um bastão de autoridade, um bastão de autoridade. E você pode falar, mas para que eu quero um bastão de autoridade? Para que serve um bastão de autoridade? Um rei tem um bastão de autoridade. E o que significa? Bastão de autoridade é um objeto que representa poder, comando ou legitimidade de quem o possui. Historicamente, ele tem sido usado para demonstrar sua posição de liderança moral e espiritual. Representa a sabedoria de um governo. Então Deus, Ele quer nos entregar nessa noite um bastão de autoridade, porque através desse bastão, aonde você estiver, você vai exercer a autoridade que Cristo coloca na tua vida. Você será um instrumento do Senhor, porque através desse bastão da autoridade que Cristo te dá, porque não é homem que dá, Deus que te dá. Olha que Jesus diz, coisa linda, o Senhor Jesus entregando, falando. Vejam, quando Jesus recebeu essa autoridade, está em Mateus 28, 18, 20, diz assim: Jesus aproximando-se falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Só quem pode te dar autoridade é quem tem autoridade, e toda autoridade foi dada para Cristo Jesus, tanto no céu quanto na terra. E o Senhor, Ele quer passar esse bastão para você, para que você possa exercer autoridade em todas as áreas da sua vida, no mundo físico e no mundo espiritual. Então Deus, nesta noite, Ele quer te entregar algo, e você, em nome de Jesus, se você entender que você é um verdadeiro adorador, se você buscar o Senhor em espírito e em verdade, Ele vai te entregar esse bastão, e esse bastão vai fazer a diferença na sua vida, no seu lar, na sua casa, na sua família, aonde você estiver, porque eles vão reconhecer
Quem é você? Porque Deus vai te revestir de toda autoridade. Porque é Deus que dá autoridade aos seus servos, aos seus homens. E Deus, Ele está em busca desses verdadeiros adoradores para entregar esse bastão de autoridade. Esse bastão que você vai exercer dentro do seu lar, dentro da sua casa. Mas de que maneira? Se muitas das vezes o inimigo está entrando através de uma opressão, através de uma depressão, através de uma doença, através de uma enfermidade, através de N situações, você tem toda a autoridade em nome de Jesus a exercer essa autoridade. Se Satanás vir por um caminho, ele vai sair por 7, porque Deus te entrega nesta noite essa autoridade, irmãos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós precisamos exercer tudo aquilo que Deus nos entrega, e Ele nos dê autoridade. Se você não orar, se você não clamar, se você não buscar, quem vai orar, quem vai clamar pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelo seu trabalho, pela sua saúde? Quem? É você, é você. Então você precisa receber essa autoridade que Deus está te dando, esse bastão de autoridade em nome de Jesus. Jesus quer transferir essa autoridade para mim e para você. Ele quer transferir. Essa autoridade é o poder de Deus em nós. Essa autoridade é o poder para viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Essa autoridade que Jesus nos dá é para profetizar, para curar enfermos, para libertar os cativos que estão presos dos demônios, para levar as boas novas e para ser um ponto de conexão entre os céus e a terra. Deus quer que nós sejamos o ponto de conexão, porque nós somos instrumento do Senhor, nós somos embaixadores de Cristo, nós somos a boca profética. A boca profética diz o Senhor, e o Senhor quer te usar, filho. O Senhor quer te usar, filha, onde você estiver. Então abra a tua boca, clama ao Senhor, fala com o que Deus coloca no teu coração. Profetiza, profetiza. Talvez você não vê, mas em nome de Jesus você põe as tuas mãos. Em nome de Jesus seja curado, seja liberto, seja restaurado. Porque esse nome tem todo o poder. Esse nome tem toda a autoridade nos céus e na terra. Satanás, ele obedece a esse nome, porque esse nome tem poder. A doença obedece a esse nome, porque esse nome tem todo o poder. E nós temos que exercer o poder que está em Cristo, que transferiu para nós. Nós temos que clamar, nós temos que falar, nós temos que profetizar, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, na sua vida, no seu lar, na sua casa e na sua linda família. Então nós precisamos disso. Deus, Ele tem prazer em entregar isso. Quem tem mais autoridade? Quem mais busca? Quem mais clama? Quem mais jejua? Quem tem mais intimidade com Deus? Muita oração, muito poder. Pouca oração, nenhum poder. Porque a oração nos conecta com Deus. A oração abre os céus. A oração é o nosso relacionamento com Deus. A oração é quando nós abrimos nosso coração, falamos nossas necessidades, apesar que o Senhor já sabe todas, mas Ele quer ouvir de nós, porque Ele tem prazer em nos atender. Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em mudar situações. Então nós precisamos orar ao Senhor, clamar ao Senhor, que Ele está com os ouvidos atentos à minha oração, à tua oração. Deus criou o homem justamente para isso, para lhe entregar a autoridade. Preste atenção, Gênesis 1:26. Olha que o Senhor diz: também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ou seja, o Senhor diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e ele domine. Domine significa o quê? A autoridade que Deus dá. Você só domina o lugar se Deus te dá autoridade, porque toda autoridade foi constituída por Deus. Então Deus já fez o homem para quê? Para dar-lhe autoridade, o domínio. O homem domina, nós dominamos. O homem domina o mundo. Você pode ver como está esse mundo, está no maligno, mas o homem domina tudo. Mas no mundo espiritual é diferente. O mundo espiritual é diferente, e Deus está dando essa autoridade no mundo espiritual para nós, para que seja mudado, porque tudo começa no mundo espiritual e depois se materializa no mundo físico. Então Deus dá autoridade para nós no mundo espiritual,
Aqui na terra, muitas das vezes, através dos seus estudos, através da sua formação, através do seu empenho, você conseguiu ter autoridade. Mas Deus quer te dar muito mais do que isso. Toda autoridade, Deus quer te dar no mundo espiritual, aonde todo mundo quer, mas não sabe o caminho. Mas Jesus diz: eu sou o caminho, eu sei, eu vou te ensinar, eu vou te orientar, porque vocês serão os meus instrumentos aqui na terra. Então Deus quer entregar para mim, Deus quer entregar para você, meu amado, justamente essa autoridade. No livro de Romanos, capítulo 13, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então toda autoridade é dada por Deus. E olha que interessante, se você quebrar um princípio de autoridade, por esse mesmo princípio você será quebrado. Você entende isso? Nós não podemos quebrar princípio de autoridade, porque se você quebrar um princípio de autoridade, esse mesmo princípio quebra você. Então nós precisamos verdadeiramente obedecer às autoridades. Mas a autoridade maior que nós temos é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence, o Espírito Santo trabalha em nós. Se o Espírito Santo mandar você ir, você vai. Se ele mandar você parar, você para. O Espírito Santo nos conduz. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É o Espírito de Deus trabalhando, operando na minha vida, na tua vida. Mas Ele quer justamente nos dar autoridade, porque nós e Deus temos tudo. Nós sem Deus não temos nada. Nós com o Espírito Santo nós vamos conquistar tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, para mim e para você. Vocês querem ver que coisa linda? O que é uma autoridade? Olha que diz a palavra do Senhor. O que é uma autoridade? Se nós entendermos isso e pegar essa visão, olha que coisa linda. Mateus 8, de 5 a 13. A cura do criado centurião. Vocês querem ver o que é autoridade? A partir do capítulo 8, 5, 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra, e o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho um soldado às minhas ordens, e digo: este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei tanta fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Olha que coisa linda. Um centurião que cuidava de 100 homens. Ele tinha na sua casa um servo que ele amava, um filho querido, que ele tratava como filho, e ele adoeceu, e ele estava para morrer, e ele foi ao encontro de Jesus, e ele, se encontrando com Jesus, falou como estava o seu servo, e Jesus falou: sim, vamos lá na sua casa, e eu irei curá-lo. Ele falou: não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, basta uma palavra, porque o Senhor tem toda a autoridade. Jesus tinha toda a autoridade, bastava ele falar. Ele falava, a cura ia onde estava o servo, e ali Deus manifestava, e aquele jovem foi curado. Então ele cria no seu coração, bastava uma palavra de Jesus. E aí então Jesus viu a fé desse homem,
falou que não viu em Israel uma fé tamanha como essa. Mas o Senhor também adverte o quê? Ele diz que virão pessoas de todos os lugares, mas os filhos do reino. Quem são os filhos do reino? Os filhos do reino são aquelas pessoas que conhecem Jesus somente de ouvir falar, aquele que não tem intimidade, aquele que não busca o Senhor de todo o seu coração. O Senhor está falando, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que buscar o Senhor, nós temos que colocar nossa fé em ação, nós temos que colocar o poder de Deus na nossa vida, para que nós verdadeiramente possamos ser luz no meio das trevas. E Jesus diz que muitos desses não entrarão no reino do céu. Não entrarão, porque conhece Jesus somente de ouvir falar, mas nós temos que conhecer Jesus de contigo andar. As pessoas entram em Jesus, mas não permite Jesus entrar no coração. As pessoas entram na igreja, mas não permite a igreja entrar no coração. As pessoas entram e não muda nada, não há transformação, não há restauração, não tem mudança de mente, não muda nada. Essas pessoas têm não é boa notícia que o Senhor está dizendo. Então, queridos, nós temos que fazer valer o nosso chamado. Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário, por mim e por você. Ele veio para trazer vida, para trazer paz, para trazer amor, para trazer harmonia. E muitas das vezes dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, parece uma guerra. Ou Jesus não reina dentro de casa. Se Jesus não reinar dentro de casa, quem é que está reinando lá? Quem é que está trabalhando lá? É só doença, só doença, só doença. Então nós vamos continuar dessa maneira? Não, nós temos posição, nós somos homens de Deus. A luta é grande, mas a vitória é do Senhor. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida e você vai ver as coisas sendo mudadas, transformadas, restauradas. Mas para que isso aconteça, tem que ser um verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e em verdade. Em verdade, essa palavra verdade é muito forte. Então é isso que Deus está em busca, dessas pessoas, para usar como instrumento do Senhor. E Deus está falando tremendamente aqui, através de um homem que era um homem que não tinha Jesus, era um centurião, era um guarda romano, mas ele tinha fé no seu coração, e ele viu os sinais e prodígios que Jesus fazia, ele observava, e aí ele via como Deus trabalhava, e aí o seu servo ficou daquele jeito, e ele se aproximou humildemente diante do Senhor, e pediu para o Senhor curar o seu servo amado, o seu servo querido, e Jesus prontamente assim o fez, nem precisou ir lá, porque a autoridade que ele tinha, seja feito conforme a tua fé. E muitas das vezes, irmãos, coisas não têm acontecido na nossa vida, porque nós não temos fé. Nós temos fé na nossa força, nós temos fé no nosso intelecto. Talvez você tenha fé no seu estudo, talvez você tenha fé na sua saúde, mas isso não vale nada, isso não vale nada. Nós temos que ter fé em Cristo Jesus, porque Ele é o poder, Jesus é o poder de Deus, e nós precisamos receber esse poder, para que esse poder seja manifestado na minha vida, em nome de Jesus. Como está o seu lar, irmão? Como está o seu lar? Eu não preciso falar do seu, eu posso falar do meu. Como estão as coisas lá dentro? Como está funcionando as coisas lá dentro? O Senhor tem reinado dentro do seu lar, dentro da sua casa? As coisas têm acontecido como você está planejando, como você está projetando? Se não estiver, nós hoje, Deus quer nos entregar esse bastão de autoridade, para você poder, em nome de Jesus, você vai declarar a palavra dentro do seu lar, dentro da sua casa, e as coisas vão mudar, vão transformar. Porque se Satanás ele veio por um caminho, por 7 ele vai ter que sair, porque a autoridade está em você, que Deus está te dando nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus, Ele sempre gosta de dar autoridade para nós. Tem um texto maravilhoso, onde Jesus, Ele pegou 70 dos seus discípulos, homens que conheciam, aprenderam, chegou o tempo, há um tempo para todas as coisas. Eles estudaram com Jesus, conheceram a Jesus, viram os sinais e maravilhas que Jesus fazia. Agora chegou o tempo da experiência, chegou o tempo de ser provado. Você sabe para que serve uma prova? Está cheio de professores aqui. Uma prova serve para ver se você aprendeu
e para ser aprovado. E Jesus, diante dos 70, separa-os de 2 em 2 e fala: vai para as aldeias, não leve nada. Vai para as aldeias e aonde você estiver, tudo aquilo que eu vos ensinei, tudo aquilo que eu entreguei para vocês, vocês vão exercer tudo isso. E o Senhor deu autoridade para eles. E eles saíram de 2 em 2. 2 chegaram numa casa, tinha uma pessoa cega. E ali então, observando aquilo, eles não podiam fazer nada. Mas eles sabiam que o nome de Jesus tem todo o poder e toda a autoridade. E eles já entraram com audácia. Já chegaram, qual é o problema? Aí viram um cego, uma pessoa cega há muito tempo. E ali então falou: nós vamos orar. Podemos orar? Podem orar. E eles começaram a orar, a clamar a Deus, a chamar a presença do Espírito Santo, chamar o nome de Jesus. E aquela pessoa foi curada. E eles ficaram alegres, felizes. Não é que funciona mesmo? A autoridade que Deus nos deu está funcionando. Outros entraram em casas onde tinham os demônios, lares cheios de demônios, cheios de doenças, cheios de enfermidades. Aí eles chegaram, e aonde eles chegavam, o inimigo já batia em retirada. E aqueles que ainda insistiam, eles oravam e eles eram expelidos, eles eram expulsos. E aí então, tudo começou a acontecer. Então os 70 voltaram mais alegres, mais felizes, porque eles exerceram a autoridade que Jesus havia lhe dado. E olha o que diz o texto aqui que eu vou ler para vocês, que se encontram no livro de Lucas, capítulo 10, de 17 a 20. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. 19: eis, aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Jesus falando com os 70, e eles voltaram alegres e felizes, porque eles foram um instrumento de Deus, aonde ele estava. Aonde havia tristeza, eles levaram alegria. Aonde havia doença, ele levou a saúde. Aonde o demônio operava, ele teve que bater em retirada. Então eles viram tudo isso, voltaram alegre e feliz. E ele, diante de Jesus, falou: Senhor, os demônios se submetem a nós através do teu nome. E eles se alegraram. Aí o Senhor diz: não se alegre por causa disso. Se alegre porque o seu nome está arrolado, o seu nome está escrito no livro da vida. No livro da vida. Ou seja, eles já tinham a salvação, mas Deus queria usá-lo poderosamente para libertar os cativos, para trazer alegria, para trazer paz, harmonia às pessoas, trazer salvação, trazer esperança. E é justamente isso que Deus quer de nós. Justamente isso Deus quer nos entregar, é esta autoridade nas minhas mãos, nas tuas mãos, para que a gente possa exercer, porque nós já temos alegria, porque o nosso nome já está escrito no livro da vida. Mas ainda temos que trabalhar, temos muito a que fazer aqui. Então um dia, irmãos, em nome de Jesus, nós iremos nos apresentar diante do Senhor. Você vai fechar os seus olhos aqui, e quando você abrir os seus olhos, você vai abrir os seus olhos no céu. E o nosso Deus maravilhoso, Ele vai olhar para mim, Ele vai olhar para você. Nós teremos a memória do que nós fizemos tudo aqui nesse mundo. Nós vamos agradecer a Deus pelas nossas esposas, pelos nossos filhos, porque eles foram instrumento de Deus na nossa vida. Você vai ter um coração grato ao Senhor,
por tudo que Ele nos deu, mas muitas das vezes já não vai dar para fazer mais nada. Talvez o Senhor vai falar: e aquela família, e os seus parentes, e os seus filhos, e os seus amigos, aonde estão? E muitas das vezes nós já não vai poder fazer mais nada, e aí vai passar algo na nossa mente: eu poderia ter falado, eu poderia ter profetizado, eu poderia ter visitado, eu poderia ter mudado a história daquela pessoa, e muitas das vezes aquelas pessoas não estarão no reino do céu, porque muitas das vezes nos faltou ousadia, nós não usamos a autoridade que Deus nos deu. Então a nossa alegria de estar lá vai ser bênção, mas nós poderemos fazer muito mais, nós podemos fazer muito mais, diz o Senhor. Você pode fazer muito mais, mas se você acha que você não pode, mas nesta noite Deus vai te dar autoridade, você vai ser revestido pelo Espírito Santo de Deus, você vai sair daqui alegre, feliz, sabendo: eis-me aqui, usa-me a mim, assim como aquele grande homem de Deus chamado profeta Isaías. Ele era um homem sujeito a nós, tinha os seus lábios pesados, mas um dia ele viu a glória do Senhor, um dia ele teve um encontro com Deus, e Deus mudou a sua história, e Deus falou: a quem eu irei usar? Ele diz: eis-me aqui, usa-me a mim. Que Deus está buscando os verdadeiros adoradores, aquele que possa levantar a sua mão: Senhor, eu não tenho capacidade, eu não tenho entendimento, mas você levanta a sua mão e diz: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, que o Espírito Santo vai vir sobre a tua vida, o Espírito Santo vai derramar uma graça, uma unção, uma autoridade, que você nunca mais será aquilo que você pensa que você é. Você vai fazer coisa que você nunca imaginou na tua vida, e é isso que Deus quer. Por isso que Ele está em busca de quem? Dos verdadeiros adoradores. Então, amados, é isso que Deus quer. Deus quer nos dar autoridade, Deus quer nos revestir do Espírito Santo. Olha o que Paulo diz, Efésios 3:20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha que coisa linda. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder de Deus tem que operar em nós. O poder de Deus é tudo aquilo que nós necessitamos. O poder de Deus é tudo aquilo que nós precisamos para avançar, para conquistar. Então, irmãos, vou ler um texto para você, do que é uma pessoa com autoridade e o que é uma pessoa sem autoridade, para você ver o que é uma autoridade, o que é o nome de Jesus na vida de uma pessoa. Esse texto se encontra no livro de Atos, capítulo 19, de 11 a 16. Olha que coisa linda, que coisa linda. E diz assim a palavra do Senhor. Livro de Atos, capítulo 19, de 11 a 16. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e dos espíritos malignos saíam deles. Ou seja, Paulo era um homem tão usado por Deus, tão comprometido com Deus, e ele sabia que Deus habitava nele, que Jesus estava nele. Então ele operava sinais e maravilhas, ele era um ponto de conexão aqui na terra de Deus, através dos milagres. E a palavra do Senhor diz que até o lenço de Paulo, até os seus aventais. Então, era tanto milagre que Deus fazia, que às vezes não dava para ele atender. E aí então, as pessoas pegavam o lenço dele, levavam para casa, colocavam sobre os enfermos. E os enfermos, eles eram curados, porque a unção que estava sobre a vida dele, passou para o lenço, e ele levava o lenço, e o lenço curava as pessoas. O avental que ele usava, quando as pessoas levavam para casa, muitas das vezes quando a pessoa colocava aquele avental, ali legiões de demônios que estavam dentro dos lares, dentro das casas, quando chegava a pessoa com aquele avental, demônios batiam em retirada,
Por quê? Porque a autoridade estava sobre um homem, e Deus quer nos outorgar esta autoridade para mim e para você, meus amados. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que está em Cristo Jesus. Cristo quer mudar a sua mente, Cristo quer virar uma chavinha que nós temos, uma metanoia, mudança de mente, para que você possa viver tudo aquilo que você nunca viveu, para que você possa falar tudo que você nunca falou, para que você se sinta feliz em todas as áreas da sua vida. É isso que Deus quer para mim e para você. Então, Paulo tinha toda a autoridade, mas o texto continua a dizer assim, no verso 13: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas quem vocês são? Então, o endemoniado saltou sobre ele e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Olha só, quem vai usar uma autoridade que não foi dada por Jesus? E eles estavam tentando expulsar os demônios, eram filhos de religiosos, do sumo sacerdote, e eles iam usar o nome de Jesus a quem Paulo prega. Mas não é assim que funciona. Deus não outorgou essa autoridade para eles. Por isso que o inimigo se levantou, deu uma surra neles, eles ficaram nus, foram espancados e teve que sair correndo. Então, essa autoridade, Deus entrega para os seus filhos. Deus entrega para quem tem compromisso com o Senhor, para quem tem comprometimento com a palavra de Deus. E Deus quer isso, irmãos. Quer isso. A Bíblia diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Você precisa conhecer o Deus das Escrituras, o poder de Deus sobre a nossa vida. Deus, Ele quer transferir esse bastão de autoridade para nós exercermos aquilo que Deus quer que nós façamos, que nós realizamos. Muitas das vezes as pessoas vão para os hospitais, os médicos fazem o que é possível, eles fazem o que eles sabem. Mas tem momentos que o conhecimento deles vão somente até a página 2. Precisa de alguém, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, alguém que tem autoridade no mundo espiritual, para colocar as suas mãos e profetizar. Seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu repreendo essa enfermidade. Em nome de Jesus eu repreendo esse mal, essa úlcera, esse câncer. Em nome de Jesus. E Deus nos dá essa autoridade. Então nós precisamos exercer essa autoridade. Mas muitas das vezes nós não exercemos. Por quê? Porque na verdade nós não somos verdadeiros adoradores. Nós temos que adorar ao Senhor de todo o nosso coração. Nós temos que buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar o nome dEle enquanto Ele está perto. E Deus, Ele está em busca, procurando verdadeiros adoradores, para que Ele possa usar, para mudar a sua vida e mudar a vida de tantas pessoas que estão necessitadas, que estão oprimidos e que estão deprimidos. Então, queridos, é desta maneira que Deus quer. O Senhor quer nos usar nesta noite. Ele quer verdadeiramente entregar para mim e para você esse bastão de autoridade, para que você possa viver algo diferente na sua vida. Deus quer mudar a sua vida. Se você colocar no seu coração: hoje, Pai, eu recebo esse bastão de autoridade, para que eu possa verdadeiramente exercer essa autoridade. E essa autoridade tem que começar dentro do seu lar. Tem que começar dentro da sua casa, tem que começar no meio da sua família, esta autoridade, porque não adianta você usar autoridade, libertar, curar pessoas,
transformar a vida das pessoas, sendo que as pessoas dentro do seu lar, dentro da sua casa, não estão vivendo a plenitude do Espírito Santo, sendo que as pessoas não estão vivendo o melhor de Deus. Então tudo começa, a autoridade começa dando ao sacerdote, ao homem de Deus, à mulher de Deus, a sacerdotisa, dentro do seu lar, dentro da sua casa, e você vai poder chegar na sua casa, você vai começar a profetizar: aqui na minha casa não, Satanás, aqui na minha casa não, aqui quem vai reinar é o Espírito Santo, aqui quem vai reinar é Jesus Cristo. E aí você começa a profetizar, e todo mal vai sair, toda tristeza vai embora, toda mente cativa vai embora. Deus começa a mudar o coração da esposa, Deus começa a mudar o coração do esposo, Deus começa a mudar o coração dos filhos, o reino do Senhor começa a ser introduzido lá dentro do seu lar, lá dentro da sua casa, a alegria começa a tomar conta, Deus começa a colocar sonhos, Deus começa a colocar projetos que você nunca fez, você nunca imaginou, ou talvez fez, mas está engavetado. O Senhor quer tirar da gaveta seus sonhos, seus projetos, porque Deus quer te entregar esse bastão nesta noite, um bastão de autoridade, para você exercer sobre o mundo físico, sobre o mundo espiritual, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos, sobre aonde você estiver. Deus quer te usar, irmão, Deus quer te usar. Então seja um atalaia, seja um instrumento de Deus. E se você quer receber essa unção, então nós vamos orar agora, nós vamos clamar a Deus, para que essa unção de autoridade, esse bastão, seja passado nesta noite, em nome de Jesus para você. Deus já falou como tem que ser o verdadeiro adorador, como que tem que ser o homem de Deus, como tem que ser a mulher de Deus. E hoje nós temos uma grande oportunidade, hoje nós temos a ceia do Senhor. Através da ceia do Senhor, o Senhor vai confirmar essa autoridade, porque Deus vai falar também, quando nós estivermos ministrando a ceia do Senhor, sobre esse bastão, que Ele vai entregar para mim, que Ele vai entregar para você. Vocês querem essa autoridade? Vocês querem esse bastão? Então levanta as suas mãos, e fala no seu coração, fecha seus olhos, e eu vou estar orando, é você e Deus. Fale ao Senhor que você precisa, você necessita dessa autoridade, em nome de Jesus. Fale com o Senhor agora, fale com o Espírito Santo. Senhor Deus nosso Pai, Pai amado, Pai bendito, Pai querido, a tua igreja está aqui, teu povo está aqui, são homens de Deus, são mulheres de Deus, são filhos do Senhor, são pessoas maravilhosas, são pessoas, Senhor, que nesta noite, Senhor, a partir da sua bendita palavra, nós queremos exercer, Senhor, toda a autoridade que Cristo nos outorgou, toda a autoridade que Jesus nos deu. Pai, em nome de Jesus, entrega, Senhor, nesta noite, Senhor, um bastão de autoridade nas mãos do meu irmão. Receba, irmão, receba o bastão de autoridade no mundo espiritual, para que o Espírito Santo esteja te entregando agora esse bastão, e através desse bastão, você vai exercer a autoridade, começando no seu lar, começando na sua casa, começando na sua família, e as coisas vão começar a crescer, vão começar a espalhar, e dali vai para a sua vizinhança, e dali vai para a sua parentela, e ali Deus vai começar a te usar, Deus vai começar a derramar unção, graça, autoridade, sabedoria, inteligência, entendimento, discernimento, visão. Deus vai colocar tudo isso na tua vida, filho. Você será uma boca profética, você será um homem de Deus, você será uma mulher de Deus, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, assim como Deus usou Paulo, Deus quer nos usar poderosamente, Deus quer usar você, meu irmão, Deus quer usar você, minha irmã, que seja um verdadeiro adorador. Então, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará na tua vida. Ele entra com autoridade para você exercer sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus pertences. Essa autoridade o Espírito Santo está te entregando agora. Receba do Espírito de Deus, receba de Deus a autoridade que Deus te entrega nesta noite, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, em nome de Jesus. Receba para a glória do Senhor. Amém, amém, amém. Glória a Deus.